Se liga aí, moçada! Eu sou Jefferson Willis. Eu sou Felipe Souza e nós somos os Mensageiros da Cruz. Roda a vinheta! Então, minha gente, nós estamos aqui no Parque Euclides Dourado, para variar um pouquinho, né? E nós iremos falar hoje sobre a Sagrada Escritura. Alguns meses atrás, nós fizemos um vídeo falando sobre o tripé da fé católica, né? Que são os 3 pilares que fundamentam a nossa fé, que são tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura. Então, Jefferson, você pode começar falando um pouquinho. Muito bem. Vejam, minha gente. Ai, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vejam, para que a gente possa falar da Bíblia, a gente tem que entender a primeira coisa. O primeiro ponto é um ponto primordial. A Bíblia, ela não é um livro que tenha começo, meio e fim. Ela não é um livro corrido, né, Felipe? Exatamente. Feito uma história que a gente lê, por exemplo, tem um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Ele tem um início, muito bom, ele tem um início, tem um meio e tem um fim. A história é narrada do início ao fim. E aqui não. A palavra Bíblia, ela quer dizer coleção de livros, ou seja, dentro desse livro aqui, dessa coleção, existem muitos livros. Então, é desse ponto primordial que a gente parte a falar da Bíblia, esse amontoado, se posso dizer assim, de livros, tá certo? Exatamente. Então vejam, a gente só pode falar da Bíblia imaginando alguns milhares de anos atrás. Esse livro, ele não tem 100 ou 500 anos, ou 1000 ou 1500 ou 2000 anos. Tem muito mais que isso. Então você imagina, quem escreveu esses livros não estava imaginando que isso fosse vir a ser uma Bíblia. Não imaginava isso. Quem estava escrevendo esses livros nem imaginava que isso fosse publicado um dia, tá certo? Outra informação importante é que a Bíblia, quando começou a ser escrita, ela não foi sendo escrita continuamente. Por exemplo, eu escrevi uma coisa lá em 400 anos antes de Cristo, aí eu falei, Felipe, eu estou escrevendo sobre isso, aí tu vai e escreve sobre isso, aí fulano de tal escreve sobre... Não tinha. Eu ia escrevendo aqui, Felipe escrevendo lá, ninguém sabia quem estava escrevendo. Ninguém sabia que estava escrevendo, porque não tinha esse acesso todo, né? Justamente. E tanto em lugares diferentes, como também em épocas totalmente diferentes. Então, vocês veem que o discernimento para que nós possamos estudar a Bíblia é muito além do que estudar um livro. É estudar vários livros. Exato. E a história deles. E para que a gente possa pensar nisso, falando sobre a Bíblia, nós temos que nos colocar como o pensamento das pessoas daquela época. Ou seja, se eu vou estudar sobre, por exemplo, a Inquisição, eu tenho que colocar na minha cabeça como as pessoas daquela época pensavam. Entender como é que funcionava a cultura, a questão cultural, a questão geográfica, a questão histórica. Tudo isso envolve esse livro, tá certo? Então vejam, como a Bíblia não é um livro corrido e foram vários livros escritos, eu vou contar aqui um fato que ocorreu há muito tempo atrás, nós não tínhamos nada. Naquele tempo, primeiramente, não tinha uma Bíblia assim, como diz o Padre Paulo Ricardo, que caiu do céu com zíper e tudo. Exato. Não tinha. As pessoas tinham seus escritos em peles de carneiro, pele de não sei o quê, eram escritos enormes. Então, nesse tempo, um rei de Alexandria, ele pediu para que reunissem todos os livros do mundo, né, e colocassem em uma só biblioteca. E ele chamou para que fizesse isso 70 sábios da Palestina. E nós sabemos que a Palestina ali faz divisa com Israel, né? E aí ele chamou esses 70 sábios. Esses 70 sábios vieram e discerniram qual que eram esses livros que eram inspirados por Deus para que eles pudessem estar ali como a Sagrada Escritura, tá certo? Uhum. Então o que acontece? Daí, desse momento, surgiu o que nós chamamos de Septuaginta. Por quê? Ela é a Bíblia dos 70. Então surgiu a Bíblia dos 70, certo? Do Antigo Testamento. Lembre-se que nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, não do Novo. O Novo ainda viria, o Novo ainda não surgiu, tá certo? Então o que acontece? Até a vinda de Cristo, todos os sacerdotes judeus que iam para os templos, por exemplo, eles usavam essa Bíblia. Eles usavam os escritos, por exemplo, a Lei de Moisés. A Lei de Moisés, que é a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles não tinham essa riqueza que nós temos hoje com o Novo Testamento, Antigo Testamento. Inclusive eles não tinham isso dividido por capítulo, nada, não tinham isso, entende? Então vocês imaginam qual era a dificuldade deles de chegar ali e ler, abre aí Isaías,
Me mostra onde foi que Isaías disse que... Não tem. Disse isso, Você imagina, tinha. mostra aí onde o cara tava com Ctrl F no computador, não tinha computador, eita. Não tem. Então, vejam que para que a Bíblia chegasse até o que nós temos hoje, embaladinha, com capinha e tudo, foi uma história muito longa, meu patrão. E aí eu gosto de recordar isso, e muito bem. A Bíblia, por ter passado por esse período muito grande, a gente costuma entender que, quando ela foi escrita também, a pessoa que está escrevendo ela, por exemplo, agora entrando no Novo Testamento, que é quando Cristo veio, e aí tinha alguém lá do lado de Cristo, Cristo falando para os discípulos e ele para o anotando povo, lá na e mesma a pessoa hora. lá, com a peninha. Sim, ou só repete, por favor, que eu não entendi essa parábola. Não tinha, né? Então, se não tinha, isso foi obviamente escrito em épocas diferentes e depois de Cristo até. É tanto que um dos relatos que nós temos é que os primeiros livros escritos após a vinda de Cristo não foi, por exemplo, Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Exato. Dizem, acredita-se que foi alguma das cartas de Paulo, tá certo? Que foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Desse tempo para cá, a Bíblia passou por muitas transformações e até 1517 ela era única. Ela era uma Bíblia que não era ainda assim, não era assim ainda, tá? Ela era uma Bíblia que não era acessível para nós leigos, não era todo mundo que podia ter a Bíblia em casa. E nesse período também foi quando surgiu os capítulos, aí teve as divisões, na Idade Média, ali tudo mais, para ficasse fácil encontrar um livro. O que acontece? Lá em 1517 nós temos o Martim Lutero. Martim Lutero, para quem não conhece e fica metendo pau, ele foi um sacerdote da nossa querida igreja. E ele começou a ver algumas coisas erradas, que realmente os filhos da igreja erraram. Qual foi a decisão dele? Ele disse, rapaz, é o seguinte, a igreja está ruim, eu não vou nem consertar isso não. Tá tudo errado aqui. Vamos fazer uma reforma. Vamos fazer uma reforma aqui nesse negócio? E aí, obviamente, o Papa não aceitou daquela época, os católicos de verdade não aceitaram. Ele começou a criar uma revolução, que foi quando também a mídia, estava surgindo a mídia, ele aproveitou a mídia com toda força. Exato. Então, vocês veem a mídia por aí que faz o que quer. Naquele tempo ela já nasceu assim, né? Então ele começou a ter os seus seguidores e aproveitá-los com isso. Lembram da Septuaginta? Teve uma versão dela que aquele povo judeu, os rabinos, né? Eles ficaram com ela, mas eles não aceitaram alguns dos livros. Esses livros, dentre esses livros estão Judite, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2, Baruque. Vejam, algumas cartas de Daniel, Esther, eles não têm. E aí o que é que Martim Lutero fez? Ele preferiu não usar mais a Bíblia que a Igreja Católica usava completa, né? Com os 72 livros, mas ele preferiu usar aquela que os rabinos tinham tirado os 7 livros. Por quê? Porque nesses livros tinham algumas coisas ao qual ele não concordava. Aí cá pra nós, é muito fácil arrancar uma página que eu não concordo. Né? Não é? É muito fácil. Então veja, em 1517 aconteceu isso com Martim Lutero. E aí ele fundou o que nós conhecemos hoje como Igreja Evangélica. Mas vale lembrar, nós somos evangélicos. Porque nós pregamos o Evangelho. Eles são protestantes. Tá? Já percebi que alguns deles não gostam de ser chamados protestantes, mas cara, é a realidade. Muitos chamam de crentes, mas nós cremos em Deus, nós também somos crentes. Né? Somos a junção de tudinho. Somos a junção de tudo. Então vejam, a Bíblia passou por esse período todinho para que pudesse, então, Lutero fazer isso. Mas a igreja continua fiel com todos os 72 livros e até hoje nós temos os 72 livros com capa, com zip, com tudo, meu irmão. Palmas na igreja. Vejam, então, uma coisa que para finalizar a minha fala e Felipe entrar com a fala dele, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quando eu vou ler a Bíblia, será que eu posso ler ela de qualquer forma? Será que eu posso chegar assim, feito eu mesmo fazia antes? Vamos ver, hoje é segunda-feira, eu vou abrir e vai ser aqui. Será que eu posso fazer isso? Dar um sorteio na Bíblia? Então aí essa fala de Felipe, que ele vai explanar agora com vocês, espero que tenham entendido alguma coisa que eu falei e agora eu vou dar a palavra para Felipe. Vai, Felipe. Pronto, gente. Já deu para perceber a importância da Bíblia para a nossa vida, né? Para nós que somos cristãos. A Bíblia, ela é um direcionamento da nossa fé, né? A gente sabe, nós católicos cremos que nem tudo que Deus revelou, que Cristo revelou, está na Bíblia, mas muita coisa ali está. E a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação. Eu acho que isso é um dos maiores erros que ocorrem e talvez seja uma das coisas que levou à reforma protestante. A questão de você querer interpretar da forma que você acha.
Por exemplo, a Bíblia, a gente tem que ter noção que ela foi, como o Jefferson já disse, ela foi escrita em momentos diferentes, em lugares diferentes. Então, algo que poderia ter sido vivido lá atrás, não é vivido hoje mais. Como, por exemplo, a questão do, como se diz no livro do Êxodo, no capítulo 35, diz sobre a gente guardar os sábados. Porque naquela época o povo judeu ele seguia, né, o Antigo Testamento, em que Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, então eles ainda pregavam e seguiam a lei de Moisés. E lembremos que Cristo, quando veio, ele disse o quê? Eu não vim abolir a lei, mas vim aperfeiçoá-la. Exatamente. Então, a partir do momento que Cristo veio, que ele se entregou por nós e que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, como relata a Bíblia nos Evangelhos, nós passamos a comemorar o dia do Senhor no domingo e não mais ao sábado. E assim outras passagens, como por exemplo a questão do corte de cabelo de mulheres, que elas não poderiam cortar, mas a gente sabe que isso era uma questão também cultural, que hoje não é vista como um pecado gravíssimo, porque tem uma mulher que ela corta o cabelo. Não. Então a gente tem que entender essas coisas na Bíblia. Outra coisa, a Bíblia é uma coleção de livros. Então ela tem livros de diferentes gêneros. Por exemplo, eu vou numa biblioteca, tem livro de ficção científica, tem livro de romance, e a Bíblia também tem vários gêneros literários. Como, por exemplo, o livro dos Salmos, o livro dos Cânticos, que é um gênero mais poético. Temos os 5 primeiros, que é o Pentateuco, que são livros que é o Torá, né, que os judeus chamam, que é mais voltado para leis, então é uma questão, até uma linguagem mais difícil de compreender. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for ler e principalmente interpretar. Primeiro, porque nós sabemos que a missão de interpretar as Sagradas Escrituras foi deixada para a igreja através de Cristo. Então a igreja é a que tem a sabedoria para interpretá-la. Quer dizer que ela vai interpretar da forma como ela bem quer? Não. Ela vai interpretar da forma que ela deve ser interpretada. Uma dúvida que pode surgir. Será que tudo que está na Bíblia é verdade? Eita. Porque ela foi escrita por mãos humanas. E agora? E aí? E aí, cara? Pausa o vídeo. Se pergunte agora. Pode voltar. Então, a Bíblia, ela foi de fato escrita por mãos humanas. Sim. Mas ela foi inspirada totalmente por Deus. Por exemplo, vamos supor que Jefferson, ele é um escritor que escreveu um livro da Bíblia. Aí ele chegou e disse, não, eu vou escrever isso aqui porque eu quero escrever, pronto, acabou, eu quero que seja assim. Não. O Espírito Santo de Deus inspirou todas aquelas pessoas que escreveram a Bíblia para passar a mensagem que Deus queria. Tomando como, por exemplo, os Evangelhos. A gente fica se perguntando, será que tudo que está ali no Evangelho Cristo realmente disse? Não. João não estava lá, na hora que Jesus falava uma coisa, João estava lá escrevendo, não. É tanto que, historicamente falando, as palavras que mais chegam perto da certeza que foi Cristo mesmo que falou, com todo aquele enredo, com todas as palavras mesmo, literalmente falando, foram as palavras que, no momento em que ele estava na cruz. Todas as outras são pensamentos a partir da experiência de fé que o escritor teve com Jesus. Exatamente. Entende? Então, a gente tem que aprender que a Bíblia não é um livro como eu vou interpretar um livro de história comum, não. Tá certo? Então a gente tem que ter tem que se policiar nisso. Por exemplo, eu tive uma amiga minha que começou a fazer umas perguntas para mim e eu fui tentar responder. Quando eu fui tentar responder para ela, que eu fui estudar e tudo mais, aí ela disse, não precisa mais não, que eu já encontrei todas as respostas que eu queria na Bíblia. Aí eu falei, como assim? Porque não estamos todas as respostas na Bíblia. Eu ia dar resposta para ela sobre Maria, que estava na tradição, né? Então aí eu perguntei para ela como que ela teve esse discernimento. E é aí que a gente não pode cair, minha gente. A gente não pode cair na auto-interpretação. Eu não posso pegar a Bíblia e interpretar do jeito que eu quero, porque aí eu vou cair eu vou ser fundamentalista. Aí qual é o risco do quê? Eu dizer, opa, tá errado a Igreja Católica, vamos criar um seita. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com a questão da interpretação. A gente tem que levar em conta o tempo que foi escrito, que tipo de livro é aquele, que gênero é, saber como é que foi escrito, como era a questão da cultura na época. Então tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado quando for interpretar. Outra dúvida. Jesus disse, né? Eu tô aqui, eu vou abrir a Bíblia e eu quero ler uma certa passagem hoje. Tem algumas pessoas que têm o costume, por exemplo, hoje eu vou abrir a Bíblia para ver o que Deus vai falar para mim. Abrir aleatoriamente. Será que isso é correto? Veja. Depende da forma que você for fazer. Se você for fazer isso como uma superstição, isso não é correto.
De forma alguma. Agora, Vai por pra exemplo... a Bíblia, pega Exato. aí. Agora, por exemplo, se você estiver passando, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu estou com uma aflição, e você pedir, meu Deus, me guia, me dá uma palavra de sabedoria, isso sim é correto. Porque primeiro você pediu a inspiração de Deus para que Ele lhe mostrasse. E você não foi lá como um jogo, abriu aleatoriamente e o que disse ali, pronto, é o que Deus quer falar para mim hoje. Então a gente tem que tomar cuidado nessas coisinhas, quando a gente for tratar com a Sagrada Escritura. Vamos ver o que é que vai dizer para minha Bíblia. Também tem, dentro da própria Bíblia, tem algumas que tem lá, algumas passagens que diz, tipo passagens de sabedoria, tem um bocado que diz. Então... Essa voz que vocês estão escutando não é do Alim, minha gente. É de Auri, que está atrás da câmera. Vejam, para finalizar o nosso momento falando sobre a Bíblia, eu queria que vocês, quando fossem rezar a Bíblia, é uma dica. Antes que nós façamos a leitura, nós rezemos. Para que a gente não leia, mas para que a gente ore a Bíblia. Que a gente faça uma leitura orante. E se você nunca fez uma Lectio Divina, que é uma leitura orante, pausada, para que você entenda todo aquele texto, o contexto que está sendo inserido ali, faça alguma vez, você vai se encantar. Porque você vai se encontrar na palavra. Você vai ver o que Deus está falando para você. E eu acho que Deus, mais do que... Ele não quer somente que a gente saiba a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que a gente saiba aonde está escrito tal passagem. É claro, isso é importante porque mostra que a gente tem a sede de conhecimento e estuda com a Bíblia. Mas, mais do que isso, Ele quer que a gente possa conhecer a palavra dEle e levar para a nossa vida. Porque também não adianta eu conhecer a Bíblia inteira e não viver o que está ali. E por favor, não façam a pergunta, onde é que está isso na Bíblia? Não existe isso para o católico. Entendam uma coisa, não existe fundamentalismo na Bíblia. O que existe é o tripé, tradição, magistério e Sagrada Escritura. São os três. Você perguntar, onde é que está isso nos três? Tem, beleza. Não tem, então não é católico. Tá certo? E para finalizar, a gente costuma dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eita, tem até uma musiquinha, importante, né, que diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Corta, não é? Só que ela não é de fato a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus escrita, mas a palavra de Deus, o verbo, é uma pessoa, é Cristo. Então quando você vê essa frase, que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode destruir o seu irmão. Mas também não vai destruir o cara, não, você está falando errado, cara. Você está falando errado, não. Você vai entrar aquilo no seu coração, se você sabe que a pessoa é aberta a entendimento, só que você ensina a ela, você diz, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu não posso resumir Deus em um livro. Eu não posso fazer isso. Não, Deus se tornaria muito pequeno. Muito pequeno. A palavra de verdade realmente é. A palavra de verdade é o verbo que se fez carne. É quem? Cristo Jesus. Entende? Aqui está uma parte da palavra que contém a palavra de Deus. Certo? É uma pequena parte. É o modo com que a gente pode... É mais um modo com que a gente pode se direcionar diretamente a Deus. Tá certo? Muito bem, então agora eu vou lembrar vocês da nossa página no Instagram, porque a gente tem uma página no Instagram agora. Não, não. Eu convido a vocês para que vocês sigam a nossa página lá. Curte lá no Instagram, Mensageiros da Cruz. Na página do Facebook, página do Instagram. Vamos deixar aqui os links aqui embaixo, você clicar e ir lá e curtir. Nós temos o Evangelho Diário. Nós temos um momento de música, de reflexão. Algumas piadinhas. Algumas piadinhas que não pode faltar, né? Santo do dia. Eita, Santo do dia, justamente. É importante a gente saber. Então vão lá, curtam as nossas páginas, sigam-nos, para que vocês sempre fiquem por dentro do que a gente está postando. Tá Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que a gente possa sempre estar espalhando cada vez mais a palavra de Deus. Muito bem. Quem precisa. E por aqui nós ficamos. Espero que você estoure aí o botão do like e também estoure o botão de compartilhamento, para que a gente possa sempre estar espalhando o Evangelho. Amém? Amém.